Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal da circulação vascular na veia. O nosso canal chama-se Vascular na Veia. Faça a sua inscrição, dê o seu like, ative o sininho para que a gente possa continuar esse trabalho de transmitir para vocês todas as informações sobre saúde na circulação. Não esqueça, vascular na veia. Vocês viram o nosso último vídeo? Diabetes e problemas de circulação. Dá um pulinho lá, dê uma olhada, está muito interessante. Muita informação importante para você prevenir tudo associado à diabetes. E é com grande prazer que nós estamos participando na Rádio Jovem Pan News Bauru com o grande comunicador Alexandre Pitoli. Conversamos às sextas-feiras, às 11h30, 20 para meio-dia, sobre os problemas de saúde vascular. Não perca, na Jovem Pan News Bauru com Alexandre Pitoli. Hoje iremos falar sobre tabagismo e doenças circulatórias. Sempre quando falamos de diabetes, aterosclerose, trombose, sempre a palavra tabagismo ela está dentro. O tabagismo é considerado, sim, uma doença, porque existe a dependência física, a dependência química aos componentes do tabagismo. E o cigarro, ele consegue acelerar todos os processos de deterioração da circulação. Ele acelera o processo de aterosclerose através da alteração da membrana, da parte do endotélio, que é a parte mais interna da circulação, das artérias e das veias, acelerando esse processo de aterogênese, ou seja, de acúmulo de gordura, de placas ateroscleróticas na circulação. E o cigarro, ele traz essa alteração em todas as artérias do organismo. Não fica só apenas atuando no pulmão. Pode agir nos membros inferiores, nas artérias cerebrais, nas artérias intestinais, nós chamamos de viscerais. Veja só a importância do tabagismo como um fator independente e talvez o fator de maior prevenção, ou seja, que você pode, ao não fumar, você consegue diminuir todas as lesões que o tabaco, que o tabagismo pode ocasionar. Você sabia que a cada tragada de cigarro, inalamos aproximadamente 4 milhões de radicais livres, fora as mais de 4.000 substâncias tóxicas dentro de um pequeno cigarro. Dentre elas, as mais importantes, as mais conhecidas, é a nicotina, que causa dependência, o alcatrão e o monóxido de carbono. Você sabia que a fumaça do cigarro, ela chega de 7 a 17 segundos no cérebro, atingindo o chamado locus ceruleus, o sistema límbico, que é onde começa a causar a dependência da nicotina. Então veja só a rapidez com que a fumaça inalada, ela causa o problema. Algumas pessoas falam, mas eu não trago. Mesmo assim, existe muito malefício no ato de fumar, porque a própria fumaça ela pode ser absorvida pela mucosa oral, pela boca, certo? Então a mucosa ela absorve toda essa parte e também acaba levando a todo esse processo que o tabagismo acaba causando. Um dado muito interessante é que o cigarro é o maior fator prevenível de problemas de circulação, porque algumas doenças a gente não consegue prevenir, são as doenças genéticas. No entanto, quando você deixa de fumar, você está melhorando demais a sua circulação, porque você não tem a atuação desses componentes, que são mais de 4.000 substâncias tóxicas, dentro da sua circulação. Lembra que nós conversamos sobre os telômeros, que são aquela parte final do cromossomo das nossas células. Dentro dos cromossomos existe o DNA. O DNA, todos nós já conhecemos, certo? Eles regulam a reprodução celular. O cigarro ele age diminuindo muito esses telômeros, expondo de maneira significativa esses telômeros e, consequentemente, os cromossomos. Então, os cromossomos eles ficam mais passíveis a ter problema de erros na sua reprodução celular, facilitando também
formação de células cancerígenas. Muitas pessoas perguntam, mas como que o tabagismo ele leva a problema de circulação? É lógico que existem várias teorias, várias hipóteses da forma como o cigarro traz esses malefícios para a circulação. Mas duas são as principais. A primeira delas é a alteração do GTP cíclico, que são moléculas dentro da membrana da célula que facilitam a absorção de gordura por essas células. Então, o cigarro, o tabagismo, ele age diretamente aí. Uma outra teoria fala sobre a calcificação que o tabagismo causa dentro da circulação. Então, a circulação vai ficando mais dura. Lembramos que a artéria, onde age de forma significativa o tabagismo, ela pulsa, ela é, de certa forma, molinha, ela tem uma pulsatilidade. À medida que você fuma durante muito tempo, o que pode acontecer? Há um endurecimento da parede dessa artéria através da calcificação e, consequentemente, levando à diminuição de circulação. Essas duas causas, esses dois fatores são extremamente importantes para que você tenha a trombose arterial, para que você tenha problemas de formação de estreitamento de artérias. Aí, consequentemente, vem o infarto, consequentemente vem o AVC. Também nós conversamos na outra aula sobre a disfunção erétil, que é a impotência sexual masculina, à medida que o cigarro ele age diretamente na artéria cavernosa peniana, fazendo com que haja diminuição da circulação. E à medida que a pessoa faz uso do cigarro a médio prazo, até a curto prazo, dependendo do caso, pode levar à diminuição do fluxo nessa região. Existe uma doença muito grave chamada tromboangiite obliterante. É uma doença, de certa forma, genética, mas que ela tem uma ligação com o cigarro muito importante. São aquelas doenças em que a pessoa não consegue parar de fumar em função da dependência química gigantesca e essas pessoas chegam a perder todos os membros. Eu, quando estava na residência médica em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese, onde eu fiz a residência de cirurgia vascular, eu vi 2 pacientes dessa forma. Eles não conseguiam parar de fumar, eles perderam as 2 pernas e, pasmem, os 2 braços. E mesmo assim, quando eles voltavam nos ambulatórios para que a gente acompanhasse, sempre tinha algum acompanhante que levava cigarro para eles. Mesmo com a perda dos 4 membros, essas pessoas não conseguiram parar de fumar. Geralmente relacionado especificamente a essa doença. Então, nós sabemos que é uma luta, que existe uma dificuldade gigantesca em parar de fumar em função dessa dependência. Mas você tem que dar esse início, você tem que ter essa força de vontade interior. Existem medicamentos que ajudam, a base até de nicotina mesmo, que são aqueles adesivos, medicamentos antidepressivos que agem exatamente nessa região onde o cigarro atua, sistema límbico, locus ceruleus, para que você tenha uma diminuição da vontade inicial. Mas é importante que você tenha essa força de vontade de parar o tabagismo, porque nós falamos é um dos maiores venenos para a circulação. E o cigarro também, ele não age apenas na produção da aterosclerose, na facilitação da aterosclerose. Pessoas que geneticamente têm aneurismas genéticos, cerebral, algum outro tipo de pequeno aneurisma, já tem trabalhos publicados, trabalhos de grande pesquisa, nós chamamos de 1A, trabalhos que são comprovadamente com muito crédito, mostrando que aumenta muito o risco de ruptura. Então, se a pessoa tem um aneurisma genético que ela não sabe e faz uso do cigarro, o cigarro vai facilitar o rompimento. Exatamente porque causa, de certa forma, um enfraquecimento da parede. Quando nós conversamos sobre aneurisma, lembra? O que significa? É uma dilatação da parede da artéria, então ela fica muitas vezes mais fina. Se você tem um componente como o cigarro que facilita a fraqueza dessa parede, ela pode romper com mais facilidade. O assunto do tabagismo é muito interessante, é muito extenso. Poderíamos ficar muitas horas aqui conversando sobre isso, mas a intenção nossa hoje foi apenas alertar, mostrar para vocês as formas como ele pode ocasionar o problema, e você tentar, se possível, nem começar a fumar. Porque aquelas pessoas que têm a dependência, elas começam logo do início já com o cigarro e depois não conseguem mais largar. Então é importante que você tenha essa força de vontade de não iniciar
e geralmente quando jovem, né? E quando você já faz uso de cigarro, tenha certeza que o cigarro ele tira muitos anos da sua vida, o cigarro ele diminui muito a qualidade da sua vida também. Porque à medida que você tem uma doença, por exemplo, da circulação, é muito mais difícil tratar a pessoa que fuma do que a pessoa que não fuma. Então tenha consciência disso. Se inscreva no nosso canal, não esqueça, Vascular na Veia. Obrigado, até a próxima.